Ótimo. Gravando. Olha, estamos iniciando aqui a conversa com o professor Dr. Marcelo Neves. Eu tenho uma satisfação enorme e eu ia começar a contar para ele, que eu vou agora dar sequência para concluir, como que eu encontrei essa insigne personalidade. E alguns podem achar que é puxa-saquismo, mas nós dependemos da sombra do professor Marcelo para compreender muitas das estruturas do direito moderno. Então a primeira pergunta, aliás, eu quero falar ainda sobre como foi que eu cheguei, vou fechar esse raciocínio. Na turma da professora Rosângela Vieira, ela passou, professor, um seminário sobre Luhmann. Eu comecei a estudar, achei muito interessante, me identifiquei muito porque é um homem holístico, é um verdadeiro pensamento via lácteo, é uma coisa assim enorme. Ele consegue ver a cultura, ele consegue ver o sistema filosófico, ele consegue ler o sistema biológico, ele consegue ler vários sistemas. Mas na hora da minha apresentação eu falhei, eu pifei, e eu fiquei muito incomodado, fiquei com peso de consciência, porque aquilo era elemento de prova e ia prejudicar os meus colegas. Porque se eu não conseguir explicar, eles não conseguiram entender e não iam fazer alguma prova, né? E de fato isso aconteceu. Alguns amigos chegaram depois, olha, tirei uma péssima nota graças a você que não soube explicar teoria dos sistemas, né? Mas aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Quem é o especialista nisso? Aí a professora Rosângela Vieira, o professor Manuel Moraes, o professor Danilo Viana, o professor João Braga, todos os professores falam enormemente bem do professor Marcelo. E eu falei, meu Deus, eu tenho que beber na fonte. E aí eu escutei o professor dizendo na faculdade de Direito, no finalzinho de uma aula que eu cheguei, que estava dando, tenha coragem de beber na fonte. Aí, alguma coisa nessa direção, de poxa, eu estou no caminho, eu tenho que visitar as fontes. Mas é isso, professor, o fato gerador foi esse. Uma angústia, surgiu uma angústia e não consegui. Eu tenho que ter uma ação complementar, como um alento, como sabe, um iceberg social para chegar para os colegas, olha, Tom, já passou, mas entenda um pouco mais do assunto, né? Então, se instalou depois uma outra crise sistêmica. O que é que eu vou perguntar? Aí eu pedi ajuda aos professores. Aí eu disse, professor, o que é que eu pergunto ao mestre? Aí ela disse, olha, quais são as suas dúvidas? Pergunta as suas dúvidas, né? Então, mesmo assim, a professora Rosângela me mandou uma sugestão de 3 perguntas, o professor Danilo mais 3, e o professor João Moraes, Manuel Moraes, mais 3, né? Mais 2 ou 3. Então vou pedir licença aqui para já entrar, a gente já ir direto para o ponto, fazer um ping-pong, um bate e volta. Enquanto eu já vou procurando aqui, eu queria que o senhor falasse com os nossos ouvintes, dizendo assim para eles, como o Luhmann surgiu, onde ele está e qual o futuro dele. Certo. O Luhmann, ele é um alemão que nasce em 1927 e faleceu em 1998. É um dos grandes sociólogos, talvez o maior sociólogo alemão do final do século XX. E Luhmann, ele influenciado por Parsons, ele começou com direito, estudou direito, depois enveredou para a sociologia, e ele, influenciado pela teoria do sistema de Parsons, ele criou a sua teoria dos sistemas sociais, que coloca a sociedade moderna como uma sociedade diferenciada funcionalmente em várias esferas de vida, que ele chama de sistemas funcionais, e também organizações e interações concretas. Com esses conceitos de diferenciação, a obra dele teve muita repercussão. E essa ideia de diferenciação funcional, nos termos de Luhmann, levou a que ele incorporasse o conceito de autopoiesis dos biólogos Maturana e Varela.
Não só a sociedade autopoética, porque se reproduz mediante comunicação. É autopoética no sentido de ser autônoma em relação à consciência e o mundo físico, químico e biológico. Mas também os sistemas sociais funcionais, direito, economia, educação, sistema de saúde, eles são autopoéticos. Não quer dizer isolado, não é isolado. Eles são condicionados pelo ambiente, mas eles têm seus próprios critérios de reprodução, de acordo com o que ele chama código binário próprio. É um sim, não, que não é o geral do social, é daquele sistema. Então, o direito vai ter o lícito e ilícito, a economia, ter, não ter, a política, governo, oposição, o poder, não poder, verdade, não verdade na ciência ou inverdade. Então ele trabalha com essas diferenciações e cada sistema tem seus programas próprios. O direito tem a jurisprudência, as leis, os pareceres, tudo isso, a Constituição são programas, critérios para você saber o que é lícito ou ilícito. E a partir daí, desse conceito de autopoética, sua teoria ganhou uma repercussão internacional e hoje é muito trabalhada exatamente com alguns conceitos como irritação, instigação. O ambiente instiga o sistema. O movimento de protesto, por exemplo, ele provoca o sistema político, provoca o sistema jurídico e tem que haver uma certa, nessa provocação, uma certa resposta. O sistema político não pode ficar inerte sem responder, ele tem que dar uma resposta ao protesto, embora ele não seja determinado pelo protesto, ele é determinado pelas suas próprias diferenças internas e programas, o direito também. Essa teoria foi muito criticada por causa exatamente que se entendeu que ele estava falando de isolamento, mas ele não estava falando disso, ele estava dizendo que os sistemas se reproduzem com seus próprios critérios e código de diferença. Lícito, ilícito, ter, não ter, e eles são condicionados pelo ambiente. E no meu caso, o que eu disse é que quando ele fala de autopoese do direito na sociedade mundial, que para ele a sociedade moderna é mundial, tem vários estados, várias culturas, mas ela é mundial porque o horizonte primário de nossa comunicação é o horizonte global. Então, desde o descobrimento, essa sociedade se torna, aos poucos, sociedade mundial. E partindo dessa noção, o Luhmann afirma que os sistemas são autopoéticos. Minha discussão com o Luhmann foi muito eu dizendo, olha, não há sempre autopoiese. Às vezes o sistema é fraco diante do ambiente. Às vezes, como nos países que eu chamei periféricos, você tem muitas vezes uma política que é destrutiva para o direito, uma economia que é destrutiva para a autoprodução do direito. Não é só condição, ela tem uma expansão destrutiva contra o direito. E isso foi minha tese, foi muito nessa linha com o Luhmann. Certo, professor. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui da professora Rosalina Vieira. Qual o legado de Luhmann, na sua opinião? Qual o legado de Luhmann para a nossa sociedade? Eu acho que o legado de Luhmann não é nem tanto o problema da diferenciação funcional. O legado maior é a complexidade do social com várias esferas de vida que podem se diferenciar e estar em constante conflito. Então é muito difícil você partir assim, a política vai decidir tudo, ou a economia, você não tem uma última ratio discursiva, um sistema superior. Então essa complexidade e contingência excessiva de nossa sociedade exige processos de seleção muito complexos. Quer dizer, a variação de expectativas e de possibilidades são imensas. Isso é a complexidade. E o sistema funcionais tem que dar resposta, tem que selecionar. Porque, por exemplo, hoje você tem se você for tratar um tema como educação,
saúde, tem várias expectativas, várias teorias, tudo isso. O sistema jurídico, o sistema político, ele tem que selecionar e escolher uma, porque não se pode, e essa é a grande dificuldade. Como é que eu vou selecionar aquela que seja mais adequada socialmente? Então ele diz que isso é improvável, mas o sistema tem que tomar uma seleção. Eu não posso dizer que o sistema está sustentando a criminalização do aborto ou a descriminalização. Tem hora que o sistema tem que selecionar, porque as expectativas normativas não são as mesmas de uma sociedade pré-moderna, onde havia valores comuns que todos acreditavam e não havia heterogeneidade de orientação, de expectativa. E a gente tem uma enxurrada, tem uma hora que é uma inundação de expectativas normativas e cognitivas, e aí o sistema tem que selecionar. Por exemplo, a ciência tem um papel de dizer, pô, essa é verdadeira, essa é falsa. Quer dizer, porque há muitas expectativas cognitivas sobre o que é verdadeiro e falso, mas a ciência tem esse papel seletivo. O direito, você tem uma multidão de expectativas normativas sobre um assunto. O direito vai ter que selecionar e dizer qual é que é válida de forma generalizada. Entendeu? Então, isso implica o aumento da complexidade, da contingência, um futuro aberto imenso e, ao mesmo tempo, uma pressão por seleção, uma pressão para que os sistemas selecionem o que vai valer para generalizar e o que não vai valer. Então, acho essa ideia da hipercomplexificação com diversas esferas sociais é o ponto mais forte, é o legado mais forte de Luhmann. Ok. Outra pergunta da professora também, Rosângela, que ela me sugeriu, era a contribuição, qual a contribuição sistêmica para o direito? Acho que a teoria dos sistemas para o direito tem um papel muito importante, porque ela apresenta como a autopoiese do direito seria algo que está relacionado com o Estado de Direito e, portanto, essa ideia que o direito, para se reproduzir adequadamente na sociedade mundial, ele não pode estar subordinado diretamente à política ou à economia ou a outro sistema qualquer, tem que ter suas regras internas, embora condicionado pelo ambiente, que se desenvolvem de acordo com o próprio direito. Então, isso é a ideia própria que está relacionada tradicionalmente ao Estado de Direito. Então, essa perspectiva dele, embora Luhmann diga, não, minha teoria se aplica para qualquer sistema jurídico, no meu entender, a teoria da autonomia do sistema jurídico, ela só tem sentido se você está no Estado de Direito. E juntando com a democracia, que também é a autonomia da política, ele diz a democracia é o próprio diferenciação funcional, o próprio sistema autopoético, porque o povo fecha o sistema, ele diz. Você tem política, os políticos, a administração pública que é afetado, que se transforma em povo nos procedimentos, e esse povo, ele diz, fecha o sistema político. E aí a democracia. E aqui quem fecha o sistema jurídico é a Constituição. Então, o Estado Democrático de Direito está ligado a essa noção luhmanniana de autonomia e acoplamento estrutural entre política e direito, no condicionamento recíproco. Então, essa dimensão é muito importante porque o Luhmann não deixa o direito como sistema fechado numa tradição positivista. Ele coloca o direito autônomo no sentido operativo, mas que tem uma relação através da Constituição com a política. Então, política democrática e Estado de Direito, na verdade, são as duas formas de autonomia do direito e da política, respectivamente. E isso a Constituição é que permite esse acoplamento. Acoplamento estrutural não significa que é uma interdependência. Independência com dependência. A política é independente do direito, o direito é independente da política, mas são ao mesmo tempo dependentes. Está entendendo? Então, essa situação de interdependência, ele diz que é que faz
as características do Estado moderno. Mas Luhmann pensava muito a partir da experiência europeia, principalmente da Alemanha, e ele quis expandir essa teoria como teoria da sociedade mundial. E aí é que é um problema que entra a minha abordagem, que a teoria dele serve para situações onde há Estado de Direito, onde há democracia, mas é difícil se aplicar para situações onde não há Estado de Direito e onde não há democracia. Então, acho que a teoria dele é muito importante até para a contribuição para uma noção de Estado democrático de direito. Perfeito. A terceira pergunta da querida professora Rosângela Vieira é: Luhmann fala que os sistemas se chocam. No Brasil, qual a perspectiva do direito com os outros sistemas? O Luhmann vai colocar que não há essa harmonia. Ela tem razão, a professora, porque os sistemas estão em constante tensão um com o outro. Porque, veja bem, o direito quer tomar uma decisão e o empresariado vai reagir um pouco, porque aquilo vai reduzir lucro, pagar mais tributação. O sistema político também vai ter um debate sobre tributação, uma decisão do Banco Central sobre juros, que aí entra política e direito, também é política. Então, tanto o sistema jurídico, ele pode ter decisões que são insatisfatórias para a economia. Mas a economia, às vezes, pode ter impacto negativo na política, vem uma inflação muito grande, o governo se deslegitima, ou para o próprio direito, uma inflação muito grande vai dificultar a manutenção da estrutura do judiciário. Então, você tem essa relação que é conflituosa. Mas, ao mesmo tempo, para a Luhmann, tem autonomia. É conflituosa. Se um se expande muito, o outro sistema tem que ter capacidade de reagir a isso, se defendendo das incursões destrutivas. O grande problema no Brasil para o direito é que, exatamente nesse choque, política e economia, eles maltratam o direito, vamos dizer assim, eles massacram o direito, e o direito não tem força, o direito é um sistema fraco. Isso Luhmann, isso é minha até, quer dizer, a distinção lícito e ilícito é muito mais fraca no Brasil do que o ter não ter, do que poder não poder ou governo oposição. Essas distinções, então muitas vezes você tem decisões e tem orientações que não são internamente, são por causa de pressões econômicas ou de pressões políticas. Então, nesse sentido, eu falo que no nosso contexto da modernidade periférica, que foram colonizados, países onde há grande desigualdade, privilégio de uns e exclusão de uma grande massa, o direito é frágil para enfrentar as pressões da economia e da política. Olha, são muitas reflexões interessantíssimas. E eu diria até complexas, né? São muitas reflexões complexas. Quando vai? Bom, falamos da trina interrogação da querida professora Rosângela Lira. Agora vamos para o querido professor Manuel. Como o senhor pensa, pergunta do professor Dr. Manuel Moraes, como o professor Neves pensa a crise dos direitos humanos? Qual o seu sentimento em relação a isso? Veja bem, os direitos humanos é uma linguagem que vem inicialmente da Revolução Francesa. Mas naquele contexto, os direitos humanos ainda era limitado aos homens brancos europeus, porque, de certa maneira, se manteve a escravidão. E essa escravidão foi justificada até mesmo dos negros por autores como Montesquieu, Kant, eu até citei passagens aí no curso, Hegel, David Hume. Então, os direitos humanos, ele começa como uma linguagem, uma semântica, uma ideia que vai ganhando corpo durante o século XX e ela vai se tornando forte, apesar de todos os ataques aos direitos humanos. O grande problema dos direitos humanos hoje, como que está incorporado no direito internacional e também, em parte, nos direitos estatais, que tem os direitos fundamentais, mas parte dos direitos fundamentais constitucionais são direitos humanos, mas no direito internacional principalmente, nós temos os direitos humanos
consagrado. São os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, como direitos humanos. Porém, essa afirmação no plano dos textos de tratados, convenções, na Carta da ONU, em constituições, não quer dizer que haja respeito. Então, o próprio Luhmann diz assim: o que caracteriza os direitos humanos é que a norma se afirma no seu descumprimento. Quer dizer, é no momento do escândalo que houve o ataque aos direitos humanos é que começa o escândalo e nós gritamos, mas é ainda pouco forte na sua eficácia, em termos somente globais. Então, o problema dos direitos humanos hoje é como nós vamos conseguir avanços, principalmente no direito internacional, para impor medidas contra os estados genocidas, O grande problema é que as grandes potências não querem se subordinar. O direito internacional, por exemplo, se você tenta alguma medida contra os Estados Unidos, Rússia, China, que participam do Conselho de Segurança, eles podem vetar. Então, eles vetando, eles ficam acima dos direitos humanos. Eles têm a linguagem dos Estados Unidos dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo viola outros países com invasões, e como também os golpes de Estado na década de 60, na América Latina. Então, os direitos humanos precisaria, para se afirmar hoje, e não ficar apenas com a força simbólica, como foi um dos artigos que saiu ontem no meu livro, uma força simbólica sem força normativa, precisaria de uma profunda transformação na ordem internacional e também na ordem internacional de muitos estados que hoje ainda não adotam o modelo de defesa dos direitos humanos. Quer dizer, tem estados que negam os direitos humanos e naqueles estados que afirmam os direitos humanos, a gente precisa muito ainda da eficácia da proteção dos direitos humanos. E no plano internacional a mesma coisa, nós temos a previsão dos direitos humanos, mas o grau de eficácia é muito baixo. Então, a luta é para essa afirmação e implementação de medidas de defesa dos direitos humanos. Certo, vamos agora à última pergunta do professor Manuel Moraes. Quais as principais causas do aumento do pensamento conservador? Olha, o pensamento conservador, ele surge muito nos países centrais desenvolvidos, principalmente, e se expande, é claro, por uma questão interna que eu acho que muito forte é as ondas migratórias que apareceram. Desculpa, você falou subdesenvolvidos? Não, os países centrais, os países desenvolvidos, assim, na democracia. E quando nós temos nas democracias ocidentais essa onda migratória em face da busca de uma sobrevivência, porque as condições de vida locais na África e na América do Sul são problemáticas e há uma onda migratória para a Europa, a xenofobia que foi utilizada por Trump na campanha contra os estrangeiros e na Europa vai fortificando o pensamento conservador. Isso depois passa para outros estados onde não há esse problema, porque os países têm uma força grande, a Europa e os Estados Unidos. Então, quando você vê uma extrema-direita surgindo na Alemanha, o ponto forte é um grande número de imigrantes, principalmente imigrantes ilegais. Nos Estados Unidos também. E você diz, não, mas aí esses imigrantes não deveriam vir. Mas quem criou as condições negativas de vida foi formas imperialistas, coloniais, que destruíram através de bombardeio e de exploração de recursos naturais na África, na América Latina, que prejudicaram as condições de vida nesse país através dos processos coloniais e neocoloniais. Decoloniais também. Então, nesse contexto, há uma massa migratória, vem o terrorismo, porque houve muitas intervenções nos países do Oriente Médio, e tudo volta nas formas de massas migratórias descontroladas. A pessoa tem que sobreviver, ela busca um local que possa
sobreviver porque não há condições de vida naquele espaço. E isso, em grande parte, por provocação das próprias democracias ocidentais. Então, penso que esse pensamento conservador tem a ver com a incapacidade de processar a entrada dessa onda migratória e a diversidade que daí surge, incapacidade de viver com o outro, com alteridade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o problema que vem de ilegalidade da imigração excessiva e que realmente dificulta a manutenção do Estado social nesses países tem a ver também com as práticas das democracias ocidentais desde o período da escravidão, impondo modelos que são destrutivos das formas de vida, como os ingleses fizeram na Índia, destruindo várias experiências que já havia de fábrica, de cultura local e em outras partes do mundo. Então, me parece que a questão migratória na Europa e nos Estados Unidos, vinculada à incapacidade de conviver com a diversidade mesmo, e mesmo interna, às vezes, já histórica dos negros nos Estados Unidos, fortifica essa onda conservadora. Mas é interessante que nos Estados Unidos, mesmo o negro americano, ele vota muitas vezes de forma conservadora com medo do imigrante ilegal, de tudo isso e a massa migratória. Então, acho que tem muito a ver com o problema da imigração e dos refugiados. A gente percebe uma espécie de revolta epocal. Parece que é uma época que está meio que se articulando, se alinhando em vários países. É uma coisa orquestrada, me dá essa impressão que existe uma orquestração mesmo. Agora isso se fortifica muito, porque eu penso que os setores conservadores, esses setores mais conservadores, que têm a dificuldade de conviver com a diversidade, eles souberam também, esse é o elemento mais instrumental da questão, que é outro fator importante para esse conservadorismo, é que a internet eles souberam utilizar bem, com fake news, com informações que vão criando mundos paralelos e vão fortificando um ódio pelo outro, na afirmação de muitas mentiras. Então, essa utilização que se fez da internet a partir, por exemplo, nós temos o Bannon, que foi importante para a vitória de Trump na primeira eleição e para o Brexit, que eram grupos conservadores que queriam tirar da União Europeia a Inglaterra. Hoje se sabe que foi através de muita informação conservadora mediante fake news. Então, nesse ponto, a direita extrema mundialmente, eles estão sabendo usar muito bem a internet em benefício de seus interesses. Então esse é um elemento instrumental que eles conseguem, portanto, se articular muito bem em termos que são internacionais e transnacionais. Então você veja no período que houve muita fake news aqui no Brasil, que o Bannon, que foi o homem que pensou muito isso, ele recebia os filhos de Bolsonaro, tudo, porque havia uma estratégia global dos hiperconservadores da extrema-direita em torno de disseminar desinformação. Isso é um fator que fortifica hoje essa transnacionalidade ou internacionalidade da onda hiperconservadora. Sócrates falou que o sofrimento é fogo que lapida a alma. Nesse momento percebemos vários sofrimentos humanitários. Quando o senhor fala que a crise nos direitos humanos é preciso que aconteça uma crise para gerar um grito, e desse grito uma comoção e uma chamada de atenção, né, que eclode para socorrer, e aí o exercício dos direitos humanos. Parece-me que o princípio que o senhor falou há poucos minutos atrás está sendo aplicado a essa questão global. As pessoas, pelo menos no Brasil, estão percebendo essas dores que foram causadas, né, por esse uso da ferramenta das comunicações digitais de forma ética, né, sem nenhum princípio ético. Isso gerou, por exemplo, a Unicap, a instituição, não só a instituição do estudo, que é a Unicap, mas várias outras instituições estão com reminiscências da crise ainda, dos impactos do governo anterior.
bolsas, financiamentos, as agências, né, de pesquisa. É um terrorismo mesmo. É muito destrutivo. Não, essa coisa, a educação também passa a ser um sistema muito atacado, somente na área de ciências humanas. É muito atacado porque até tem declaração recente que de uma pessoa dessa linha da extrema-direita, dizendo a primeira coisa que eu faria era acabar as universidades. Quer dizer, a universidade é os pais. Então, esse ódio a quem reflete, para o extrema-direita é muito perigoso, porque se a universidade tem a pretensão da autonomia nos termos constitucionais, da reflexão autônoma em relação ao poder, às empresas, isso aí para o hiperconservador é um perigo, né? Então, esse é uma contradição, porque eles precisam também de ter saberes para dominar, e ao mesmo tempo ele despreza todo o saber, mas ele despreza o saber independente, o saber autônomo, entendeu? Não entendi muito bem. Eles, falando diferente, eles fortalecem o saber subjugado. O saber instrumental eles admitem, mas como a universidade nossa, nós temos um espaço de muita crítica e muita percepção de independência, isso para a extrema-direita é insuportável. Daí um grupo desse assumindo, claro que talvez eu possa ser caçado, porque vou fazer alguma crítica ao sistema de poder. Então, para eles, como hoje a universidade tem essa liberdade, para eles isso é algo que irrita, que é muito negativo, entendeu? E aí o discurso da extrema-direita é um discurso anti-autonomia universitária, entendeu? O teórico, o pensador contemporâneo, que fala que a sociedade, vivemos numa sociedade líquida, é o Bauman, né? Zygmunt Bauman. Então, essa liquidez que estamos vivendo, ela traz, na minha humilde percepção, uma oportunidade sine qua non, uma oportunidade extraordinária de mudança de ciclo. É como existem leis universais, né? Isso aí é Pitágoras, isso são algumas correntes filosóficas que afirmam que existem leis universais, e uma delas é a lei dos ciclos. Tudo nasce, cresce, vive, entre estado de decrepitude e tal. Essa visão também platônica, né, dos gregos antigos, da visão do holos, desde uma estrela a um micro-organismo, cumpre essa lei dos ciclos, né? E eu tenho um sentimento, professor, que eu não sei o que é que o senhor acha, qual o seu sentimento em relação a isso, mas eu tenho o sentimento que somos extremamente agraciados e privilegiados por estarmos vivendo num momento de grandes revoluções, porque as crises são imensas e são em vários setores, e isso aponta caminho de mudanças, como um pensamento árabe que diz que depois do sol escuro da meia-noite, quer dizer, depois da escuridão da meia-noite, nasce um sol brilhante no dia seguinte. Esse futuro há de vir, esse sol para todos. Olha, veja bem, é claro, nós estamos numa fase realmente que até alguns, tomando até uma linguagem dos ameríndios, que é o antropólogo Viveiro de Castro, ele fala o fim do mundo. Então, a questão ambiental, o efeito estufa, e a gente não está tomando as medidas apropriadas, pode ser que num momento de virada fatal haja uma mudança dessa sociedade mundial e a gente consiga superar, encontrar outras formas de vida que sejam mais conectadas com a natureza, que sejam mais abertas para a diversidade entre os povos, diversidade entre etnias, o gênero, e pode ser que nós tenhamos um avanço nessa área. De certa maneira não está tudo ruim, porque nós tivemos avanços, por exemplo, na universidade, com as cotas para a escola pública, melhorou muito a universidade, com a diversidade. Hoje nós temos muitas pessoas que vêm da pobreza e que são negras na universidade, inclusive os índios. Isso foram vitórias que tivemos, né? Nós tivemos também
o maior respeito hoje, apesar de toda ainda dificuldade, a legislação para proteger o grupo que homossexuais e transexuais, então todo LGBT hoje tem muito mais proteção do que há 30, 40 anos atrás, quer dizer que era realmente muito mais difícil, porque a própria sociedade já desprezava no dia a dia. Então, houve avanços em algumas áreas e isso significa que nós podemos ter o potencial de transformar essa crise num momento de avanços, de conquistas, como diria o Luhmann, que ele gostava, que a crise pode levar a novas conquistas evolutivas, no sentido de buscar novos processos de seleção de complexidade em relação ao mundo que são mais adequados ao ser humano, à natureza e à própria sociedade. Então, de fato, é possível transformar desafios em oportunidades. Sim, sim. Né? E concluindo esse bloco com outro querido professor, Danilo Viana. Eu vou botar aqui para escutar, que eu liguei aqui para o professor Danilo e disse: professor, o que é que o senhor perguntaria ao professor Marcelo? O que é que o senhor acha que ele gostaria de ser perguntado? Sim. Aí ele arriscou aqui, vou botar aqui para a gente escutar. Olha só, tem perguntas interessantes que pode fazer, por exemplo. Você pode perguntar, pedir para ele falar um pouco, né, sobre quais os obstáculos do constitucionalismo de província para uma adequada compreensão, né, da eficácia simbólica dos direitos humanos na contemporaneidade. E é importante que você contextualize essa questão, porque em grande parte, né, quando se fala em direito constitucional, né, a consideração da ideia de que o direito constitucional ele faz parte da ideia de um direito que se constitui como um sistema mundial de níveis múltiplos, ela quase inexiste, né? Principalmente em concursos públicos, né? Se você for pegar esses cursos para cursinho em direito constitucional mesmo, né, hoje em dia direito constitucional é o constitucionalismo de província, né? Que é aquele constitucionalismo que sustenta a ideia de que o direito constitucional se limita, né, a um país só, né, apenas a um problema cultural nacional. Mas na verdade não é. O Marcelo Neves ele defende a ideia de que o constitucionalismo ele faz parte de um sistema mundial de níveis múltiplos, então ele deve ser um transconstitucionalismo, né? Então, essa pergunta é interessante, né? Quais os obstáculos que a gente pode encontrar para se entender os direitos humanos na contemporaneidade, tendo por base um constitucionalismo de província, não é? A questão do constitucionalismo de província é um grande problema, né? Porque por mais... eu entendi a pergunta. O professor Danilo ele pergunta exatamente: podemos manter um constitucionalismo provinciano? E o que é que significa isso? Eu me fecho no Estado brasileiro e só vejo a dimensão constitucional, mas o fato é que nós temos hoje, não que haja novas constituições, eu ainda mantenho a noção de Constituição clássica do Estado, mas os problemas constitucionais, eles passaram a ultrapassar as fronteiras do Estado. E eles envolvem ordens jurídicas diversas. Foi isso que eu falei de transconstitucionalismo. E às vezes você tem um problema constitucional, com Guerrilha do Araguaia, que tem um conflito entre o Supremo e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí o Supremo não quer cumprir plenamente aquela decisão. Já em outro caso, o depositário infiel, o Supremo modifica a jurisprudência quanto ao valor dos tratados de direitos humanos, que não passaram por maioria qualificada, os antigos, ele dá aquela ideia da supralegalidade para compatibilizar com o direito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa questão do provincianismo é a tentativa de uma resistência para qualquer influxo de outras ordens jurídicas. E essa ideia de resistência tem outra posição também que não é positiva, que é aquela da convergência absoluta. Eu aceito tudo que vem do direito de fora e a gente perde nossa identidade constitucional.
Então tem uma professora de Harvard, Vicky Jackson, que ela diz o caminho que seja talvez mais o que ela chama o modelo de engajamento, o modelo de articulação, o direito constitucional diante de problemas que envolvem outras ordens jurídicas, o direito constitucional estatal tem que estar aberto para o diálogo, para o aprendizado com outras ordens jurídicas. Nós sabemos que tem um momento que o conflito é grande, como ocorreu com a Corte da Alemanha e a supranacionalidade da União Europeia. Em alguns casos houve conflitos que foram, e também da Corte Constitucional alemã com a Corte Europeia de Direitos Humanos, houve certos conflitos que não conseguiu resolver na hora, mas só o conflito ficou, mas em outras decisões o tribunal já começa a amolecer, o Tribunal Constitucional. Então, é uma capacidade de aprendizado. E, às vezes, no caso da Inglaterra, que houve uma questão sobre voto de presos, a decisão não foi cumprida pela Inglaterra, mas a própria Corte Europeia de Direitos Humanos depois deu para a Inglaterra adequar-se à sua decisão, facilitou algo que não foi tão radical como eles propuseram. Então, é esse aprendizado recíproco que pode possibilitar um avanço dos problemas constitucionais modernos. Ficar no provincianismo leva a uma incapacidade de ver que nós estamos dentro de uma sociedade com vários estados, com várias ordens jurídicas, mas que ela é uma sociedade mundial, como diz o Luhmann. Nós estamos no mesmo barco e, nesse sentido, essa referência a outras ordens jurídicas é importante. Os próprios Estados Unidos, que tinham um provincialismo constitucional, como diz o professor Bruce Ackerman, tem duas decisões na década de 2000 que eles modificam, eles tomam a questão no Texas, que dois homossexuais estão em relação dentro de casa, mas um carteiro abre a porta e vê que eles estão lá. E era crime homossexualismo, eles foram condenados, eles foram para a Suprema Corte. O estado de Texas, o Texas de homossexualismo é crime. E eles foram e disseram, mas isso é um absurdo, porque eu estava dentro de casa, minha intimidade, o Supremo disse essa lei. A Suprema Corte americana é inconstitucional porque nós temos que considerar o direito das nações civilizadas, entre aspas, da Europa, que ninguém condena o homossexualismo entre adultos no seu espaço íntimo. Então a gente tem que considerar, interpretando outros direitos, a nossa Constituição à luz do direito das nações civilizadas. Eles disseram que a lei era inconstitucional. Foi 5-4. É claro que tinha os provincianos, Scalia, que era bem, e o povo do Texas que votou por essa lei, isso é contra a soberania, mas prevaleceu a ideia majoritária, num aprendizado com outras ordens jurídicas. E outro caso é os jovens que matam, 3 jovens, e um teria menoridade nos Estados Unidos, se condena por os menores também. Mas não havia o problema da pena capital. E um 17 anos, no depoimento, o outro disse, ele disse, a gente pode matar porque a gente é de menor, não vai ter pena grande. Aí se entendeu que ele tinha uma compreensão de adulto, alguma coisa desse tipo, e aí condenaram à morte. E foi o caso para a Corte Constitucional, e disseram, não, aprendendo com as nações civis, ninguém condena à morte, a pena capital, menores. Então é inconstitucional também essa decisão. E reformou, mas eles fazem referência a outra ordem jurídica. Então, mesmo os Estados Unidos, que é muito provinciano, ele está tentando se abrir para dialogar com outras ordens jurídicas. E esse é um fato que o provincialismo, ele não resolve adequadamente problemas numa sociedade que é cada vez mais entrelaçada globalmente. O professor Maurício Randes, aí concluindo, ele é professor de Direito Civil da Unicap, né? Eu perguntaria ao Marcelo, ele fez a propaganda do seu livro da CBN. Foi, eu vi. Ele também colabora na CBN. Ele foi deputado federal por 3 vezes. Conheço, eu fui colega de faculdade dele. Foi, olha aí. Ele disse, olha, eu acho
o professor formidável, né, uma inteligência ampla, e eu perguntaria a ele as sociedades periféricas, qual a diferença que tem das periféricas e as não periféricas? O problema que eu coloquei na minha tese de doutorado, criticando um pouco o Luhmann, que o modelo dele da diferenciação funcional e da preferência por inclusão, que é a fase inicial, que a sociedade mundial é ligada pela preferência da inclusão de todos nos sistemas funcionais. Ter acesso, depende, mas tem acesso aos benefícios dos sistemas funcionais. E isso está ligado com sistemas funcionalmente diferenciados autopoéticos. Eu disse ao professor Luhmann, minha crítica, que depois ele retomou com respostas que foram se adequando ao que eu propunha, mas não, é claro que ele não aceitou toda a crítica. E o Luhmann tinha essa ideia, e eu disse, olha, nos estados periféricos que sofreram longos processos de colonização, neocolonial, imperialismo, todas essas intervenções destrutivas das grandes potências, nesses estados as grandes desigualdades sociais levam a uma exclusão muito forte. E essa exclusão, ela prejudica também, porque há grupos privilegiados, os sobre-cidadãos e os subcidadãos. Os sobre-cidadãos estão acima do sistema jurídico. Os subcidadãos estão aquém, não têm acesso, e os outros não são punidos. Então, nessa relação entre sobre-cidadania e subcidadania nas periferias, a Constituição é minada na prática. Entendeu? Então, no estado periférico, isso tem relação à corrupção do direito por injunções políticas, econômicas, é muito forte, mas não é uma corrupção no sentido tradicional do termo, é o código ter, não ter, o código poder, não poder, bloqueando o direito, mas isso só tem sentido porque tem uma massa sem acesso aos direitos e um grupo privilegiado que pode manipular o próprio direito. Então, nos países centrais que alcançaram, nas democracias ocidentais, um desenvolvimento mais adequado nessa área, nós temos um sistema jurídico forte que combate os privilégios e privilegia a inclusão generalizada. Hoje está em crise, eu falo até de periferização do centro, que hoje esses países também estão em crise, porque está surgindo muita exclusão, muita pobreza também nesses países. Na Alemanha eu vi gente pegando também latinha para entregar e ganhar no supermercado, lá se recebe, e os caras pedindo latinha hoje. Vi pobreza que eu não via quando eu fiz minha tese sobre modernidade central e periférica. E hoje, portanto, a diferença centro-periferia perdeu muito o seu significado, mas ela ainda existe se você considera o Burundi, os povos da África, onde você tem uma exclusão ampla da população com pequenos grupos privilegiados, e a diferença política e direito não está clara, porque tem muita ditadura, muitos sistemas autocráticos, e portanto foi nesse sentido que eu fiz essa distinção. Não quer dizer que muitos países, o próprio Japão, a Coreia do Sul, superou, mas isso precisa de políticas públicas muito sérias, investimentos na saúde, na educação muito consequentes. Então toda essa transformação para se desperiferizar, como eu gosto de dizer, exige realmente transformações políticas no campo jurídico, educacional, da saúde pública muito intenso, com políticas fortes de inclusão e de eliminação do privilégio. Nós sabemos que é difícil. Hoje a reforma tributária quer taxar mais os ricos, que não pagam tributo, nós temos imposto regressivo, na Europa tudo é progressivo, os mais ricos pagam mais. Você vê que no Congresso fica muita dificuldade para aprovar o projeto de reforma tributária, que poderia ter uma força muito grande no sentido de reduzir privilégios e ampliar a inclusão social. Ok, professor, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final aí da bateria também, né, Adriano? Mas fico, professor, extremamente agradecido mesmo, de coração. Minha alma agradece, como diz os indianos, o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está no Senhor, né? O Namastê. O Namastê. E super obrigado. Eu acho que isso vai ter muito material de vídeo aí para a gente compartilhar com os colegas de sala. E agora, ver se a gente consegue fazer um grupo de estudo, levar e trazer o senhor para a Unicap
fazer uma pré-venda para professores e alunos de um curso, talvez de um final de semana, e a gente ajustar essas questões pecuniárias e tal, né? Porque eu não ficaria triste se a gente ganhasse recursos para beneficiar os estudos acadêmicos, né? Todos, e a academia precisa se enriquecer em todos os aspectos, sobretudo de conhecimento. Eu sou o professor Marcelo Neves, da UNB, sou recifense, do Rosarinho, estou aqui com o maestro Gil, e eu queria manifestar meu apoio à candidatura coletiva Juntos pela Cultura. Essa candidatura não se apresenta apenas importante para a dimensão especificamente cultural, como música na escola e também modelos de integração maior entre os artistas, mas também pela defesa de um gabinete de cidadania nos bairros do Recife, possibilitando o esclarecimento da população sobre seus direitos. Tudo isso me leva a apoiar Juntos pela Cultura para a Câmara dos Vereadores do Recife. Muito bem, e não esqueçam, 13233. 13233, não perca essa vez.